mundo vê o currículo da Leila aí na tela, que a gente vai sortear 3 livros da Quality Mark, o qual um deles, a Leila é coautora, junto com o Savioli, que esteve aqui com a gente nesse circuito de lives, e esse circuito ele é apoiado institucionalmente pela Academia Brasileira da Qualidade, que vai realizar nos dias 11 e 12 de novembro o seminário, o seu 8º seminário, que vai ter como tema Qualidade no Brasil e no Mundo, qual o futuro, e também pelo FestiQuali, que vai realizar de 8 a 10 na Bahia, o maior evento, Leila, de qualidade aqui do Brasil em termos de quantidade de participantes. São 75 apresentações, 50 apresentações à distância e 25 presenciais, e as inscrições já estão abertas. E temos também o apoio do seu amigo, meu amigo, Saidu Mahomed, editor da Quality Mark, que é a maior editora de negócios da América Latina, e nós vamos sortear, então, esses 3 livros que eu apresentei aí para vocês. Eu peço desculpa, então, à nossa audiência, que eu não percebi que o meu microfone estava desligado enquanto eu estava fazendo a apresentação. Leila, seja bem-vinda, boa noite para você, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Haroldo, é uma honra para mim também estar com você nesse programa que você tem feito com brilhantismo, né? E melhorado as nossas noites, muito bom. Quero agradecer ao Mahomet, né, que me indicou para estar com você. É um prazer imenso. Um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. E vamos lá, vai ser um bate-papo muito bom. Muito bem, Leila. Você é uma pessoa já muito conhecida no Brasil. Eu, particularmente, conheço você, pelo menos de nome, né? Eu vejo você, mas a gente não se conhece pessoalmente. Hoje é que a gente está se conhecendo pessoalmente. Mas é uma pessoa conhecida no mundo de recursos humanos, dificilmente um profissional que Haroldo, se conhecendo virtualmente, ainda falta um café presencial. Opa, muito bem. Quando você vier a São Paulo, a gente toma um café, e quando eu for aí no Rio de Janeiro, a gente toma um sorvete e uma cerveja, porque aí o clima é bem apropriado para isso, né, no Rio de Janeiro. Estou falando aqui de São Caetano do Sul, Leila. Então, a gente agradece muito, eu sei que sua agenda é muito complicada, a gente vê aí, você tem uma participação muito grande ainda na BRH, na questão das relações internacionais, além de ser uma pessoa que tem assim, uma influência muito grande nas associações de recursos humanos do Brasil inteiro. Então, a gente agradece muito a sua participação dele. Eu sempre peço para o convidado fazer uma sinopse daquilo que não estão nos livros, daquilo que não estão nos currículos, da sua performance profissional até chegar nesse nível. Você tem 40 anos na área de recursos humanos, já vivenciou vários estágios, aqui daqui a pouco vai falar desses estágios, mas eu queria que, de maneira breve, você resumisse a sua carreira, a sua trajetória, principalmente na área de recursos humanos. Eu posso dizer que eu fui uma mulher e sou uma mulher um pouco ousada, né? Porque quando eu fiz pedagogia, eu tinha em mente a pedagogia na empresa. E na época que eu fiz na UERJ, a pedagogia era voltada só para as escolas, para as universidades, né? E não voltada para a empresa. E eu já enxergava o quanto que a pedagogia, a educação precisava estar dentro dos ambientes das empresas e, claro, dentro de recursos humanos. Então, eu desbravei no início a pedagogia na parte de treinamento, a pedagogia na parte de avaliação de desempenho, e essa pedagogia foi, assim, para mim, um alicerce, um fundamento que a gente, na educação, tem uma visão do todo, né? E isso é muito bom. E um outro ponto importante que eu vejo é que eu sempre, nos cargos que eu ocupei, eu sentia muita falta de ter um conhecimento maior na parte de recurso humano e de gestão. Por isso que eu fui fazendo pós lá na UFRJ e gestão na questão realmente do sistema corporativo, do mundo corporativo, como é que eu podia trabalhar melhor. Bom, e aí eu comecei a ter essa relação muito forte com as áreas de recursos humanos, porque eu sempre atuei em programas voltados para os jovens, né? Então, estágio, trainees, eu trabalhei 23 anos no CIEE, né? Fui a principal executiva do Rio de Janeiro, e depois, há 15 anos, eu criei o Capacitare e tenho trabalhado também nessa linha voltada para essas gerações de talentos aí que rejuvenesce a gente trabalhar com eles. É muito bom trabalhar com esses jovens talentos. E a BRH, ela veio numa
também ajudou muito na minha formação, sabe, Haroldo? A gente faz um trabalho voluntário, mas a gente recebe tanto desse trabalho voluntário, sabe? Essa troca é muito rica de estar com os nossos pares e trocar experiência com os nossos pares. Eu sempre digo que a gente não pode ser uma ilha, que nós temos que participar de grupos. Eu participo de vários grupos, não só da BRH, porque eu sinto essa falta de compartilhar. E eu acho que isso é muito importante, né? Cada vez mais a gente está conectado nesse mercado, trocando com os profissionais, com os nossos pares. Quando os jovens me perguntam, né, professora, o que eu tenho que estabelecer relações rápido para estar dentro de uma organização, para entrar no mercado de trabalho? Eu falo assim, primeiro com seus colegas de sala de aula, porque os seus colegas de sala de aula daqui a pouco vão estar em alguma empresa e vão lembrar de você. Sim, Segundo, bacana. se você vai para o programa de estágio, o programa trainee, não se prenda dentro da sua área, vai conversar com outros, né? Outras lideranças e outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que essa forma relacional de ser, né, da gente trocar, ajudou bastante na minha trajetória profissional. E eu trago comigo, Haroldo, uma pergunta da minha mãe, que é muito interessante. A minha mãe tinha sempre assim, por que não? Cada vez que eu pegava um cargo executivo, eu ficava preocupada. Eu ia lá na minha mãe, disse, mãe, estou preocupada se eu vou aceitar, se eu não vou aceitar. Ela, minha filha, por que não? E eu acabei sendo, Haroldo, na minha trajetória, por uma questão realmente de evolução cultural, não é pela minha competência, mas pela evolução cultural do nosso país, eu acabei sendo a primeira mulher em várias situações, né? Sim. E aí, quando eu fui para esses cargos executivos, eu tinha muitas viagens. Aí um dia minha mãe virou para mim e falou assim, minha filha, eu estou achando que esse seu trabalho é trabalho para homem, não é para mulher. Então, aquele porquê não dela, depois ela se preocupou, porque ela dava sempre uma força, né? Muito grande. Então, eu gosto muito de recursos humanos, eu tenho sido privilegiada de acompanhar, né, as áreas por esse mundão afora, como é que nós estamos, e diria para você que continuo aprendendo. Não, apesar de ter mais de 40 anos de profissão, eu aprendo todos os dias, porque a nossa área de RH ela não se fecha em si mesma nunca, né? Como o nosso querido Luiz Carlos Campos, que foi presidente da BRH do Rio, uma pessoa maravilhosa, Marromete conheceu bastante, muitos aqui conhecem, ele falou, tem que gostar de gente, tem que brilhar os olhos, né? Tem que ter um útero no coração quando você quer trabalhar com pessoas. Eu acredito muito nisso. Muito bem, Leila. Agora, assim como outras áreas, a gente teve algumas fases aqui no Brasil, né? Eu sou especialista na área de manutenção e ativos e na área da qualidade. E a gente sabe, assim, algumas fases que aconteceram ao longo desse tempo. Agora a gente está entrando, por exemplo, na área de manutenção na indústria 4.0. E na área da qualidade, a gente está entrando qualidade junto com inovação e sustentabilidade, a nova fase nossa, que envolve aí o ESG, né? A questão do meio ambiente, social e a governança. Então, no caso de recursos humanos, se a gente tivesse assim que resumir as fases principais aqui no Brasil, durante esses 40 anos de experiência sua, em que fase a gente pode separar assim o comportamento da empresa, dos profissionais de recursos humanos junto aos seus profissionais? Né? A gente vê hoje a questão da autoaprendizagem como uma coisa super importante. Né? Então, se você tivesse que caracterizar em algumas fases desses 40 anos, que fases seriam essas na relação profissionais de recursos humanos com as pessoas da sua empresa? Uhum. Eu vejo que a gente, vou falar assim, o RH no mundo corporativo, nós ficamos muito tempo nos bastidores, né? Nós não éramos a linha de frente era o financeiro, era o marketing, depois veio a qualidade, e o RH era aquele sempre do suporte do bastidor, ele não era aquele protagonista. Eu vejo que recursos humanos hoje, ele tem um papel muito forte de protagonismo dentro das organizações. Acho que a pandemia trouxe isso com muita clareza, né? Eu acho que a pandemia colocou assim
o RH não pode, no sentido assim, ou a gente olha para as pessoas agora, imediatamente, começa a estabelecer políticas e estratégias para que essas pessoas possam se sentir bem naquilo que fazem no sistema, que era o sistema de home office, ou a gente não tem condições de fazer com que os resultados aconteçam. E é muito interessante, Haroldo, que a gente passou então, e também tinha uma coisa no Brasil que não era bom, a gente era assim muito cópia dos modelos lá de fora, né? A gente Sim, copiava. É a época do sim, downsizing, é a época do desenvolvimento do treinamento, daquele treinamento empacotado, e a gente conseguiu buscar uma customização no Brasil das nossas áreas de recursos humanos. A gente conseguiu entender o seguinte: eu assisti até um trabalho que eu sempre falo sobre ele. Assim, eu fui numa empresa que a empresa estava estudando, na verdade, o brasileiro pela literatura para estabelecer estratégias para conhecer de perto essas diferenças que o Brasil tem, né? Nós somos privilegiados, que nós temos diversidade de estado para estado, mas nós temos o mesmo idioma e a mesma moeda. Então, isso é sim, uma facilidade que o brasileiro tem, e quando a gente vai para um outro país, a gente vê aí as diferenças, dialetos e tudo mais. Então, nós hoje podemos dizer que o Brasil, inclusive, a gente tem exportado know-how de RH para as matrizes, para fora do país, pelo trabalho que recursos humanos do Brasil tem feito. Então, hoje, eu diria para você que nós estamos assim, trazendo muita inovação para dentro do RH. Uma coisa importante, né, quando a gente fala da avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho hoje ela está muito voltada para essa parte do acompanhamento tete a tete com aquele colaborador, né? O que me interessa são os desacertos ou os acertos daquele colaborador para que ele se estimule cada vez mais a se desenvolver. O que me interessa? Ter um profissional que na testa tem o nome da empresa, ou eu ter um profissional dentro da minha empresa que busque cada vez mais o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento, e que na testa dele está assim, preparado para o mercado. Então, os sim, recursos humanos hoje têm um papel fundamental nisso, né? Quando a gente fala, você falou do ISG, né? Do ISG, quando a gente fala da importância, né, da questão da sustentabilidade na gestão, recursos humanos têm que estar junto, claro. ajudando e liderando isso, né? É um momento assim muito importante para todos nós. Eu participei do Fórum Econômico Mundial e as colocações feitas lá, dizendo que esse mundo tem um sentido de urgência, a gente não imaginava a pandemia lá. Foi Claro. ano passado. A gente não imaginava que essa pandemia ia chegar onde chegou. O que nós vimos? Nós vimos uma reação muito forte, né, de todas as áreas de recursos humanos, não só do Brasil, mas tivemos aí uma reação muito forte de recursos humanos tentando conciliar tudo isso. O que nós estamos vendo hoje nas áreas de recursos humanos? É uma paridade o tempo todo com os líderes, para que esses líderes possam corresponder ao momento que está vivendo. Está vivendo um momento, Haroldo, de transformação digital, mas a gente está vivendo um momento de transformação emocional. Sim, As sim, pessoas sem estão dúvida. muito impactadas, né? As Sim, pessoas, e num ponto que eu tenho falado, as pessoas iam às empresas, hoje as empresas invadiram as casas das pessoas. E sim, quando a gente invade as casas das pessoas, a gente precisa conhecer. A gente precisa ser bem recebido, porque a gente precisa também conhecer. sim, E aí isso provocou aí uma mudança radical. A primeira mudança é o modelo de gestão que eu vim atuando até agora, ele é o mesmo. Eu preciso customizar isso, eu preciso entender um pouco mais os times da organização, sim. né? A gente andou muito tempo colocando todo mundo na mesma caixinha. E a gente hoje precisa entender que essa diversidade é que vai gerar um resultado melhor. Então, um questionamento que eu faço hoje: será que eu preciso de mapeamento de competências padronizado? Sim, Ou será que está no momento da escuta, de eu entender que o momento da minha empresa hoje, com tudo isso que vem acontecendo, né, mundialmente com a pandemia, ele é outro.
Sim. Então, eu preciso compreender isso. E recursos É, humanos é aquele que lidera essas transformações, né? tá. Quando passar essa fase da pandemia, que a gente está voltando assim, voltar ao novo normal, e vai ser um novo normal nesse sentido, porque há uma tendência das empresas cada vez mais buscarem também a questão do home office. A qualidade de vida do home office ela é sensacional, não é, Leila? Principalmente nas grandes metrópoles. Eu moro aqui na Grande São Paulo, você aí no Rio de Janeiro, e a gente sabe o quanto a gente perde de qualidade de vida. Eu não estou nem falando do aspecto de segurança, tá? Imagino que a gente esteja em cidades seguras, mas mesmo assim a gente perde muito tempo no trânsito e 2 horas para ir, 1 hora e meia para voltar, dependendo do local que você está. E o home office você ganha esse tempo em prol da sua qualidade de vida, relacionamento em casa, exercício físico regular e tudo mais. Então, há uma tendência, e a própria maneira de liderar as pessoas que estão, né, nas suas residências fazendo um home office tem que também ser alterada, né? Tanto a autodisciplina das pessoas, de serem responsáveis à distância, já que não estão sendo presencialmente supervisionadas, e se entregando resultados, como também o estilo de liderança também tem que ser alterado, onde a gente talvez não tenha mais aquela figura do chamado supervisor, né? E sim do verdadeiro líder que estimula, que explora as competências, as vocações de cada profissional, né? Inclusive motivando ao seu autodesenvolvimento, não é, Cleide? Uhum. Hoje há uma discussão, Haroldo, do seguinte, né? Nós temos os dois lados. Temos a parte do sistema que é híbrido, né? A parte do home office e o presencial nas organizações. Há uma discussão hoje, tanto da parte dos colaboradores quanto da parte das empresas, se devemos ficar todo o tempo home office, Sim, ou se sentimos a necessidade de também estar com os nossos pares presencialmente. Por exemplo, agora há uma sede de estar com as pessoas, porque a gente ficou sim, muito tempo afastado. Então, há uma discussão sobre isso. Uma outra discussão é: eu tenho que ter cuidado na organização que esse sistema híbrido não prejudique uma cultura que a empresa criou, que a empresa tem, que os colaboradores juntos estavam nessa cultura. Então, sim, quando eu faço esse rompimento, nós ainda não temos todos os estudos sobre isso, pode causar também uma ruptura, né? sim, sim, Alguns colaboradores falam assim: poxa, eu quero voltar para a empresa. A gente tem casos assim: eu quero voltar para a empresa. Quando é que eu volto para estar dentro da minha empresa? Eu quero estar com os meus colegas. Então, isso ainda é uma análise que a gente precisa fazer, mas eu acho que sim, a análise principal é essa questão do socioemocional. Eu acho que a gente tem que diminuir, frear um pouco as nossas expectativas que nós estávamos, né, com relação resultados, e olhar o seguinte: ou a gente entende que o nosso momento hoje é de sobrevivência, aí eu falo, é sobrevivência na família, por tudo que a gente passou, é sobrevivência numa empresa que tem cenários completamente diferentes, que a tomada de decisão é em cima do risco, a gente verdade. está tomando decisões em cima do risco. No Sim, Brasil, as nossas decisões, eu sou empresária, as minhas sim, decisões elas têm que ser a curto prazo, mas também numa visão de futuro. sim, Mas olha o risco que a gente sim, tem nas tomadas de decisões. E eu digo o sim. seguinte: hoje nós estamos vivendo as escolhas. Todos estão vivendo as escolhas. As nossas escolhas que vão definir efetivamente o nosso bom resultado. É a escolha na família, o que é melhor para a nossa família num momento como esse, as escolhas dentro da organização. Por exemplo, um questionamento: será que vale eu estar num lugar, numa organização que não está comungando os mesmos valores que os meus? Será Sim. que vale? Como eu vi, nós participamos de uma reunião no nosso grupo de recursos humanos, que nós temos aqui no Rio, participou o filósofo, né, que é o Antônio Quiné, um grande profissional. Ele falou assim: sabe qual foi o grande problema da pandemia que afetou muitas pessoas? Um dos grandes problemas, né? É a questão de estar cara a cara com a morte.
Nós Sim, não esperávamos isso, sim, né? Nós sempre, ele falando, nós sempre deixamos a morte à margem e nós nos sim, vimos diante dessa possibilidade. sim, Isso impacta, com né? A certeza. outra questão também que a gente tem falado é a questão da liberdade, o ir e vir. De uma hora para outra, nós ficamos proibidos. Por exemplo, agora no Rio há uma discussão: tira a máscara ou fica a máscara, Tá, né? E sim. essa insegurança toda que vem junto. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Josmi, já que a gente está falando assim, a evolução do papel de recursos humanos sobre o desenvolvimento das pessoas. Ele diz assim: no Brasil ainda tem muitas empresas que têm a estrutura departamento de pessoal ou RH. Qual a grande diferença para a gestão de pessoa, não é, que é o que a gente prega hoje com relação a essa antiga gestão de o departamento de pessoal é obrigatório. A questão é que muitas empresas, e ainda pode ser que tenha isso, Leila, você tem muito mais conhecimento do que eu, muitas empresas que a área de recursos humanos ainda é um DP, e pouco desenvolvimento, e também não é um desenvolvimento colocado de maneira estratégica, como você está colocando aí. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: o departamento pessoal deve ser visto pelas áreas de recursos humanos como a saúde da nossa empresa. O que Claro, eu quero dizer? O sim, departamento pessoal é aquele que vai chancelar as boas estratégias de recursos humanos. Então, sim, às vezes, as áreas de recursos humanos não têm muito interesse no departamento pessoal. Eu costumo dizer, o departamento pessoal reflete o que recursos humanos vem fazendo. O que nós temos visto é algumas empresas ainda insistem que não precisam de políticas e estratégias de recursos humanos e fica sim, limitada àquilo que é só o processual. Ela não está cuidando como é que estão essas pessoas na organização, né, fazendo realmente um conhecimento de como essas pessoas estão, no sentido de, será que eu preciso realocá-las para um outro setor? Será que eu preciso investir um pouco mais nelas? Será que os meus líderes estão contribuindo para os resultados da minha organização? Eu estou tendo um turnover muito alto numa área importante para mim. É um problema da área ou é um problema do líder? Tudo isso, recursos humanos trabalha. O meu recrutamento e seleção está sendo assertivo, eu estou trazendo os melhores que eu gostaria para a minha organização, são sim, estratégias de recursos humanos. Então, quando eu sim. só tenho o departamento pessoal, eu estou deixando de lado uma outra parte que é tão importante, que são as estratégias de recursos humanos para aquela empresa. Mas eu sou uma defensora que o RH tem que estar muito colado no departamento pessoal, porque o departamento pessoal reflete o trabalho do RH. Muito bem, temos aqui dois ex-executivos, temos o Carlos Manaia, foi muito tempo executivo da Mercedes-Benz do Brasil, está aqui presente com a gente, e o Vilien, da Ródia, né, que foi uma figura muito importante na Ródia, ainda faz parte da associação do Ródanos, que são ex-funcionários, está aqui presente e prestigiando a nossa live, viu, Leila? Estão muito aqui em função de você, tá? Muito Você é uma pessoa obrigada. que tem atraído assim, a audiência da gente. Eu estou vendo aqui as pessoas que estão aqui presentes, fazendo Obrigada. já comentários. Temos também uma colocação aqui, além do Josmir, do Ricardo Morilovski, que é uma pessoa muito assídua do nosso programa. Hoje precisa colocar o funcionário dentro de um cargo. Isso não é um fato limitador para o desenvolvimento do talento? Eu vou aproveitar, viu, Leila, só para contar um caso que aconteceu comigo. Eu era um engenheiro de um departamento X na empresa que eu trabalhava, e eu tinha interesse de fazer um treinamento sobre manutenção produtiva total, mas só que a estratégia desse departamento, que era responsável em inscrever a pessoa, ela tinha, olha, tem que ser alguém da área de engenharia da empresa para fazer parte desse treinamento. E eu não trabalhava na engenharia, eu trabalhava numa área de usinagem, produção. E eu perguntei para ele, olha, você não acha que limita muito você oferecer isso daí apenas para quem hoje está na área de engenharia? Porque eu, na verdade, eu sou engenheiro, eu hoje estou na usinagem, mas eu sou um patrimônio da empresa, eu sou um ativo da empresa. Então, será que você, vamos dizer, assim, limitando essa inscrição apenas para as pessoas que hoje estão na engenharia, não está cometendo erro estratégico? Não acontece muitas dessas falhas dentro da empresa, não, Leila, de limitar a pessoa dentro de um cargo?
Primeiro eu queria dizer o seguinte, os cargos, né, um organograma, ele é feito para dar uma sincronia, vamos dizer assim, nos resultados da organização. A gente, durante muito tempo, via o organograma como um instrumento de poder. E hoje a gente está vendo cada vez mais o organograma ser horizontalizado, Sim. porque essa relação entre líderes e colaboradores, ela precisa estar muito estreita. E quando a gente hierarquiza muitos cargos, a gente acaba trazendo uma divisão na empresa desnecessária. Então, a gente vê cada vez mais isso. Os cargos, eles são vistos como uma forma de descrição, né, daquilo que se espera daquele colaborador. Ele jamais pode ser engessado, até porque não tem como hoje nós engessarmos cargos nenhum, porque os cargos vêm e vão. Sabe o que eu digo, Haroldo? O organograma e os cargos precisam ser escritos a lápis. Eu tenho que Certo, muito apagar, bem. porque a todo momento eu estou mexendo e adequando as situações e aos cenários das empresas. Então, assim, o cargo ele é algo que tem que ser flexível, porque senão nós estamos fazendo um limitador no crescimento e desenvolvimento daquela empresa. Muito bem. O Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, muito nos honra estar aqui, ele diz o seguinte: Leila, há alguns compromissos entre empresas e pessoas que são diferencial numa empresa, numa organização. A lealdade, políticas justas, relações interpessoais, líderes humanos, abertura. Como você vê isso hoje, em termos de Brasil, nas áreas que você normalmente atua, que você hoje é consultora, você tem a sua empresa, é CEO da Capacitare, que atua justamente nessa área de recursos humanos, de desenvolvimento. Como é que você vê hoje essas relações? Eu gostei muito de uma definição que o Pedro Parente fez quando ele foi CEO de uma organização grande, né, voltada para a parte de alimentos. Ele falou que ele tinha que fazer uma transformação da empresa que estava com problemas de estrutura, uma reorganização. Ele falou assim: o meu contrato com as pessoas foi um contrato emocional, muito mais do que um contrato no papel. Eu acho que a gente está precisando disso hoje, ter esse contrato emocional. E quando ele fala, eu gosto muito quando ele fala das relações interpessoais, eu acho que isso tem sido a base de tudo. Quer dizer, como é que eu passei por um processo seletivo, eu já estou na empresa trabalhando, ou eu já tenho alguns anos na empresa, o que é essa empresa, no que essa empresa e o meu trabalho tem em comum para gerar um resultado e ter um propósito. A gente fala de propósito, que é uma coisa que está tão batida, mas o propósito, na verdade, é o que eu espero daquela empresa e o que aquela empresa espera de mim. Então, Sim. quando eu trato essa parte de compromisso, esse contrato, é exatamente isso, é a transparência do que se espera de mim e do que eu espero da empresa. Tanto que quando a gente não faz um bom processo de recrutamento e seleção, eu deixo de informar as pessoas o que a empresa pretende com aquilo, com a minha função, eu certamente não vou ficar com essa pessoa muito tempo. Então, hoje, mais do que nunca, quando ele fala da lealdade, a lealdade é o meu valor, é o meu propósito. Né? A lealdade é aquilo que eu acredito. E essas novas gerações, Haroldo, vêm muito assim. Né? Ninguém quer perder tempo numa empresa que não Sim, vai acrescentar verdade, nada no currículo. Ninguém quer verdade. perder tempo com um líder que não é uma referência na organização. Né? Ele quer Sim, sair dali porque tanto que os dados informam, né, que as pessoas saem pelos líderes, na maioria claro, das vezes. claro. A pessoa não pede demissão da empresa, pede do seu líder, né? Uhum. O Moisés Ramos, da Embraer, ele diz assim o seguinte: o presencial dava uma certa segurança às empresas, pois muitos colaboradores tinham baixa mobilidade. Hoje posso trabalhar de casa para empresas do mundo inteiro. Isso é um risco para as organizações? Elas Eu não não terem diria lá que é um risco, presencialmente? Pode falar, Leila. eu não diria que é um risco para as organizações. Eu gostei disso quando você fala que ele trabalha de casa para empresas do mundo inteiro. Eu costumo dizer para os jovens, quando ele coloca o currículo para uma empresa na internet, ele está competindo com jovens do mundo inteiro. Então, essa abertura que a gente está vivendo hoje
ela é possível, desde que haja, né, Haroldo, uma conduta ética Sim, transparente entre sim, esse profissional e a organização. Acho que isso é uma abertura que é possível dentro de um sistema que hoje pode ser home office. Acho que essa relação de transparência que eu considero vital e importante, até é a tal lealdade que foi falada na pergunta anterior, né? Quer dizer, sim, o leal não é que eu tenho que ser leal e baixar a cabeça para uma organização. Eu tenho que ter essa lealdade de troca, né? sim, muito bem. O Basílio Dagnino está falando com a gente aí da sua cidade, Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: ouvi de um profissional de multinacional da área de recursos humanos que uma grande mudança que ocorre com o teletrabalho é o recrutamento. Antes era local, agora é internacional, como você acabou de falar. Quais os problemas dessa prática de você fazer recrutamento global e não apenas regional? A gente precisa saber primeiro assim, o perfil da vaga, porque tem vagas que quando a gente coloca um estrangeiro, tem determinada área ou determinada vaga, quando eu trago um estrangeiro, eu estou deixando de aproveitar uma cultura local que é importante para aquele tipo de área, né? Ok, Agora, se eu tenho uma área que é uma área estritamente técnica, que o que eu preciso é a competência técnica daquele profissional, não tem por que eu não trazer de fora, né? Se ele é ok, bom, se competir com vários e ele é bom. Eu lembro de uma experiência de um executivo que foi para a Argentina e tentar recuperar um executivo brasileiro, que eu não vou dizer o nome nem a empresa, mas tentando recuperar a empresa na Argentina. E a empresa estava com vários brasileiros. Ele pegou e falou sim, assim: alguma coisa está errada, a gente não está acertando com a cultura dos argentinos, precisa aproveitar profissionais daqui da região. Então, sim. assim, tudo isso é uma questão, novamente, de estratégia de recursos humanos junto ao CEO e às maiores lideranças da organização. Muito bem, tem uma pergunta aqui do Lopes, que esteve com a gente aqui há 2 semanas atrás, que é uma pergunta que vai exigir muito de você, viu, Leila? Porque ele pergunta assim: que competências são necessárias na área de recursos humanos para fornecer coaching para os líderes, para a alta administração e para o departamento de pessoal? Aí ele está falando que competências da área de recursos humanos, Uhum, uhum. porque as pessoas Bom, buscam na área de recursos humanos justamente esse coaching para desenvolvimento de uhum, líderes. uhum. Geralmente as organizações têm contratado, né? O RH contrata consultorias que estejam com os cursos e treinamentos, né, dessa área. Então, Sim. assim, nem sempre é o RH que faz o coach, geralmente Opa, ele traz alguém de fora. Isso é sim, importante para a gente ter uma, uma possibilidade de um olhar de fora, porque às vezes o coach interno não é tão bom. tá. Muito bem, E tá? uma outra coisa que ele faz uma pergunta que eu acho interessante, das competências. Eu acho que a primeira competência do coach, Haroldo, é uma boa formação de coach, porque a Sim, gente tem visto pessoas dizendo que são coach, fizeram um curso rápido, se prepararam de uma maneira inadequada, e coach é uma coisa muito séria. O coach, ele trabalha não só com os resultados daquele líder, mas também com a parte emocional. Então, a gente sim, tem que ter muita segurança ao contratar profissionais de coach e quando o RH quer ser um coach dentro da organização, né? sim. Porque tem no Brasil, como também no mundo ocidental, é muito modismos, às vezes, que a palavra, às vezes, uma nova palavra, ela vira moda e qualquer pessoa se propõe a vender aquele produto com aquele novo rótulo, né? Então, ninguém quer mais ser consultor, agora é coaching. Coaching dá mais status do que ser consultor, embora sejam atividades diferentes, mas as pessoas preferem se nomear como coaching hoje, porque é uma coisa que está na moda, do que simplesmente como um outro profissional. Então, você falou muito bem, tem que ter essa experiência, porque muitas vezes também o próprio coaching, ele não tem sido bem sucedido na sua vida profissional, nem sempre. E ele se propõe a ajudar os outros, quando na verdade nem se ajudar ele consegue fazer isso. Então é muito comum acontecer. Bem, não é essa que eu queria lançar, é uma pergunta aqui do Moisés. Ele coloca assim: veja um desafio de forma geral, poucas iniciativas para reter talento nas organizações. Qual a sua opinião a respeito, Leila? As empresas são como aquelas operadoras
de celular, né, que faz muito esforço para conquistar e pouco esforço para manter? Manter e reter, né, as pessoas na organização dá muito trabalho, né, Haroldo? Dá muito trabalho. Eu preciso conhecer É, muito bem as áreas da organização, eu preciso conhecer muito bem as pessoas que estão nessa organização. Então, eu tenho que ter realmente um acompanhamento constante, né, para dar o máximo possível de oportunidade para as pessoas. Então, as pessoas hoje, como eu falei, estão buscando uma realização pessoal e profissional. Haroldo, vida e trabalho hoje é uma coisa só. Eu fui de uma época que a gente não falava de trabalho em casa e no trabalho não falava de casa, né? sim, Sobre a nossa vida pessoal. Hoje sim, essas coisas caminham juntas. Eu quero verdade. ser feliz na minha vida pessoal e eu quero ser feliz dentro da empresa. Antigamente, falar felicidade era uma coisa proibida. Hoje, os jovens falam isso com muita naturalidade. Eu quero ser feliz na empresa. Eu não quero ter uma empresa que não me permita eu estar bem. Né? Quando a gente olha as melhores empresas para trabalhar, qual é o principal ponto que as pessoas apontam como um valor na empresa? É o respeito, né? A minha pessoa, aquilo que eu quero me desenvolver como profissional. Tá, tem uma pergunta aqui do Cardoso, que ele é um exemplo, porque ele é oriundo da Roda, e a Roda tem essa característica de ter uma facilidade muito grande de reter talentos. E ele coloca aqui, nos anos 50 aos anos 80, as empresas tinham que investir muito na formação de pessoas para suprir as suas necessidades. Ele coloca aqui, com o lifelong learning, não é necessário que isto volte de forma permanente, ou seja, É, as pessoas aprenderem e aplicar o aprendizado dentro da própria empresa e, por conta disso, se manter mais tempo na empresa. uhum, perfeito, mas também a gente precisa ter políticas de estímulo às pessoas a buscarem o seu desenvolvimento, né? A gente já foi de um período que as organizações investiam exclusivamente nos seus profissionais. Hoje também os profissionais precisam buscar o seu autodesenvolvimento. Por quê? Porque eu quero ser o profissional do mercado, eu não quero ser o profissional daquela organização, porque a hora que eu sair daquela organização, eu preciso estar pronto para qualquer outra organização dentro da minha área. Então, Sim. esse aprendizado ele tem que ser duplo. A empresa tem que investir nele e ele tem que investir também na sua carreira. Por quê? Não é como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu que dirijo a minha carreira. Eu Muito é que vou bem. dizer o que eu quero, né? O que eu gostaria. E até Sim. dentro da empresa, eu buscar áreas que me satisfaçam, de conversar com os líderes. Olha, eu não estou satisfeito, eu gostaria de me desenvolver dessa forma. Eu acho que hoje é um contrato emocional duplo. Tá. O Dagnino, que é especialista em qualidade, né, ele pergunta, já que você é especialista em recursos humanos, com sua experiência, empregado satisfeito na empresa tem uma relação direta com satisfação dos clientes? Ah, tem. Os clientes observam isso, com certeza, Basílio. Os clientes observam. A gente, quando chega numa recepção de uma empresa, a gente já sente o clima, né, Haroldo? Sim, A sente forma sim. como você é atendido, você já sente como é que aquela empresa ela está em termos de clima organizacional, né? A gente sente na hora, assim, não é e não adianta nem ser treinado para falar só aquilo. A gente sente no ar que alguma coisa está ótimo, está bem, outra não. Então, assim, eu concordo, eu acho que os clientes também observam, até porque essa relação também de empresa e cliente, ela tem adquirido formatos diferentes, né? É Sim. muito mais com o contrato que eu faço com uma Coca-Cola, por exemplo, né, como empresa e organização, é a minha palavra com a Coca-Cola e a Coca-Cola, né? O seu líder comigo e com a minha empresa. Eu acho que isso está muito forte hoje. A relação de confiança é tudo, né? Eu estou sendo fornecedor daquela empresa ou eu estou sendo cliente porque eu estabeleci uma relação de confiança. E essa relação de confiança vem exatamente das pessoas que trabalham na organização. Tá, o nosso amigo Mahomed, ele faz uma pergunta aqui, deixa eu colocar, coloquei aqui, a do Dagnino. Há uma pane mundial por falta de profissionais. Os bons profissionais são raros hoje no mercado, não é, Leila? Tendo em conta o baixo nível escolar, principalmente aqui no Brasil, como ele fala, o Mahomed,
Como fazer face a esse desafio que você tem essa conjunção de fatores? Formação escolar, junto com baixa qualificação profissional, Leila. Nós estamos, na verdade, vivendo uma necessidade urgente de requalificação. Quando a gente, por exemplo, lá no Fórum Econômico Mundial, eles dedicaram uma área só para falar de requalificação. O que é essa requalificação? Nós temos aqueles profissionais que estão formados e preparados com uma experiência, que essa experiência precisa ser atualizada, né? Que essa formação precisa ser atualizada. Nós temos profissionais formados em cursos que não tem mais mercado, que a gente precisa fazer com que essas pessoas voltem aos bancos escolares para se preparar para outras áreas. E isso tem que ser uma participação do mundo corporativo e das empresas. Eu costumo dizer que recursos humanos é o educador dentro da empresa. Ele tem esse papel de fazer com que as pessoas busquem essa atualização e essa forma de estar preparada para o mercado. Mas não só isso, acho que nós temos como recursos humanos e como profissionais da qualidade e líderes de empresas, estar próximo das universidades e das escolas. Eu acompanhei um exemplo muito bom na Alemanha, onde os professores iam para dentro das empresas e os líderes iam para dentro das universidades. Bacana, essa troca ela é vital. Por quê? Porque todo dia nós estamos mudando, né? O mundo vem mudando com muita velocidade, muita rapidez, né? Não só a transformação digital, que está vindo muito forte, mas também assim, a forma de relações, né? No mundo dos negócios, ela vem se alterando. Então, a gente realmente precisa estar muito próximo do mundo acadêmico. A gente teve iniciativas de criar universidades corporativas, mas essas universidades corporativas, elas só podem gerar o melhor resultado quando eu tenho uma parceria com uma universidade ou com uma escola de negócios. Então, é o momento de escolas e empresas caminharem juntos. Tá. O Luiz Carlos Spellmayer, apesar de ser gaúcho, ele está lá em Goiânia fazendo um trabalho lá, né? Ele coloca assim, com a competência dos colaboradores em pós e mestrados, via remota, como avaliar se essa formação está sendo eficaz para a empresa, já que a empresa está patrocinando esses cursos de pós-graduação e de mestrados? É difícil fazer essa avaliação? Se a empresa está patrocinando, certamente ela teve uma boa referência, né, desses cursos, dessas escolas de negócios. E os resultados se vê na prática. A melhor forma que eu vejo das empresas terem um resultado desses colaboradores que elas investem pede um projeto para uma determinada área que tem a ver com aquele curso de formação. Bem. O projeto vai contribuir com a organização, vai gerar uma satisfação no colaborador, porque ele foi fazer um curso e a empresa quis, né, ver o resultado de uma contribuição que ele poderia dar. Acho que isso é uma forma muito boa de fazer uma troca entre o que aprendeu e o que pode estar executando dentro da organização. Outra pergunta aqui do Moisés, ele diz assim, o ensino à distância é cada vez mais comum. Não posso afirmar, mas tenho sentimento que isto ainda não é visto com bons olhos no Brasil. Qual a sua opinião com relação não só no Brasil, Moisés. Os latinos são assim, né? Os latinos são olho no olho, quer pegar, quer tocar, quer trocar, quer falar com o professor, quer olhar, quer falar com o colega do lado. E o ensino à distância traz essa frieza, distância, né? Essa frieza, essa não presença. Eu não vou nem dizer qual a escola, porque foi tão assim chocante no dia, mas tem uma fundamentação. Eu fui dar uma aula para alunos que estavam tendo um curso virtual. E a presença fez com que as pessoas assim, puxa, mas você não é aquele que eu falava pela foto, não era aquele. E agora a gente tem esse online que é possível, né? Está trocando também, que não é tão difícil. Mas é uma coisa latina, é uma cultura nossa, mas que a gente já venceu bastante, viu? Que com esse home office no susto, a educação à distância também passou a ser visto como uma forma fácil, né, de acesso e de estudos.
Muito bem, o Guaranha também é gaúcho, né? Está falando com a gente lá do Porto Alegre, gremista, e diz assim, a servitização hoje é a grande mudança, as empresas estão agregando, né, valor ao produto com serviços. Isso depende muito das pessoas, a servitização. E, segundo ele, há uma variabilidade no atendimento, pois o custo tem levado a call centers, onde você não fala com alguém nesses call centers, né? E ele acha isso aí horrível na parte da relação do cliente com o fornecedor do serviço. Como você enxerga essa questão da servitização quando ela é feita de maneira fria através de call centers, Leila? Bom, vamos lá. Temos dois pontos que eu gostaria de ressaltar aí. Primeiro, que o call center, ele é algo que eu costumo dizer que é muito voltado, assim, naquela época do Charlie Chaplin, né? Você tem um script, você tem que seguir aquele script, o script volta, a pessoa, se você faz uma pergunta diferente, a pessoa tem uma dificuldade de responder. Eu acho que o call center tinha que trazer um pouco mais de humanidade na forma de, não só do trabalho em si, mas na forma de se relacionar. Um outro ponto que tem sido assim um ponto de resistência, de exclusão, são esses call centers que são totalmente digitais, né? Que as pessoas recebem uma ligação, entra uma secretária eletrônica falando, talvez até uma inteligência artificial do outro lado, e você fica nessa dificuldade de ou ter uma resposta rápida ou receber ligações que não são ligações desejadas de uma venda de produto. Então, eu vejo que precisa ser repensada essa questão do call center. Eu acho que, alguns casos, beira a uma relação desumana com aqueles que estão trabalhando no call center e, por outro lado, também beira a uma indiferença, uma frieza de relacionamento quando ele é um sistema gravado. Então, realmente tem que ser repensada aí como é a melhor forma, mas eu creio que a tendência que nós estamos vendo, inclusive em outros países, é um aumento da inteligência artificial para fazer esse trabalho. Muito bem, o D'Artagnan, Cláudio D'Artagnan Barros, ele faz uma pergunta que está muito na sua origem, viu, Leila? Ele fala sobre... Ele quer ouvir a sua opinião sobre a questão de capacitação de estagiários nas empresas, levando em consideração a carência da supervisão, que não foram treinados para educar e preparar os estagiários. Você tem, muitas vezes, o estagiário muito mais bem preparado do que os seus líderes. Na verdade, o programa de estágio ele é um programa que requer uma atenção especial, porque está lidando com jovens que estão tendo a sua primeira experiência. Eu costumo fazer a seguinte pergunta para os líderes, né? Quando recebe os estagiários: você se lembra do seu primeiro emprego ou do seu primeiro estágio? Você se lembra do seu primeiro líder? Qual é a imagem que você tinha dele? É essa imagem que você vai passar para o seu estagiário. Então, espero que seja boa a imagem. Opa, então, boa comparação. Não é? Pois é. E quando a gente fala do programa de estágio, o supervisor ele tem que ser da mesma área de formação daquele jovem. Ele ser da mesma área de formação daquele jovem, não necessariamente ele reúne todas as necessidades com relação a essa oportunidade de estágio. Então, o que acontece? É preciso preparar essas lideranças. Por exemplo, no Capacitária, a gente tem um preparo muito especial para o líder, né? Por exemplo, tem líderes que são mais fechados, mais centrados. Então, a gente também faz um processo seletivo que atenda ao perfil desse líder, para que tanto o estagiário quanto o líder se sintam bem. A gente leva para ele um preparo maior de quem são esses jovens, como é que ele pode fazer com que esse resultado seja o melhor possível. Até porque o jovem, no programa de estágio, ele quer efetivamente gerar resultados, né? Eu fui de uma época que o estágio a gente só anotava na prancheta. Hoje o jovem quer colocar a mão na massa, ele quer ver o resultado. E a empresa também quer aproveitar ao máximo, né, esse potencial jovem que é tão importante. Sim, tenho aqui uma pergunta do Dagnino, uma pergunta bem objetiva, nossa opinião. Ele diz assim: numa escala
de 0 a 10, qual o nível de importância do salário pago pela empresa? Alto ou baixo em relação às outras questões? A questão que ele fala aí é de crescimento profissional, provavelmente, até a situação geográfica da empresa onde a pessoa mora, né? Então, isso tudo é levado hoje em consideração na escolha da empresa pelo um candidato a ser empregado naquela empresa. O salário está ligado ao reconhecimento que aquela empresa está fazendo, aquela vaga e aquele profissional que ela está contratando ou aquele profissional que ela tem, né? Ele é um reconhecimento. Então, é sinal que as políticas de recursos humanos estão atentas ao reconhecimento. O reconhecimento não se faz somente no elogio, mas se faz no salário, nos benefícios que a empresa pode oferecer para esse profissional. Dentro dessa nota de 0 a 10, eu diria que o 10 é realmente quando ele encontra potencial de crescimento dentro da organização, de investimento da organização nele, no sentido de clima organizacional, no sentido de cursos, de viagens e tudo mais. Eu diria que o salário vem em seguida, né? Então, assim, eu diria, poderia ser um 8, mas ele não é o 10 para esse profissional de hoje. Leila, é o seguinte, são 20h57, eu não gosto de atrasar, minha audiência sabe disso, né? Também respeitar o horário que eu acordei também com você. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos sortear, deixa eu colocar aqui o livro, novamente, são 3 exemplares desse livro, a qual você é uma coautora. Vou colocar aqui para o pessoal saber, principalmente o pessoal que chegou depois, que quando eu coloquei esse livro na tela, estava sem som no início da nossa live. Então, nós vamos sortear 3 livros da Qualimark Editora, voltando a dizer, a Qualimark é a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. Você é uma das autoras, o Savioli está aqui embaixo, no livro do Nome Diálogo, esteve conosco aqui também na nossa live. E o Qualimark vai realizar o Festival Bahia, o Festival vai realizar o Festival Bahia e vai sortear conosco aqui também na nossa live esse livro. Lembrando que o evento do Festival vai ser de 8 a 10 de novembro, na Bahia. As inscrições estão abertas. E, na sequência, de 11 e 12, a Academia Brasileira da Qualidade vai realizar o seu 8º seminário de qualidade, tendo como tema a qualidade no Brasil e no mundo, qual o futuro. As inscrições estão abertas. É evento 100% online e também gratuito. Então, nós vamos fazer o sorteio deste livro. Deixa eu parar de compartilhar a tela para poder jogar o aplicativo que nós vamos usar para fazer o sorteio. Vamos torcer aí, Leila, para ver quem vai ser sorteada na noite de hoje. Ou sorteado. Vamos lá? Primeiro sorteado do livro da Qualimark. Luiz Carlos Spelmaia, gaúcho, acho que também é gremista, mas está falando com a gente hoje lá de Goiânia, né? Está fazendo um trabalho em Goiânia. Parabéns, Spelmaia. Você vai estar conosco aqui no nosso circuito de live, viu? Já temos aí a programação feita com você. Vamos ver o segundo ou segunda sorteada. Basílio Dagnino, do Rio de Janeiro. Parabéns, Dagnino. Também grato por sua participação na nossa live, com perguntas super interessantes. Vamos ver o terceiro sorteado do livro da Qualimark. Gustavo Toniello, que está falando com a gente lá dos Estados Unidos. Gustavo, depois você vai mandar o endereço seu aqui do Brasil. Você está falando aí dos Estados Unidos. E vamos sortear o livro do Festiquali, que vai realizar o Festival Bahia nos dias 8 a 10 de novembro em Salvador, na FIEB. Inscrições já estão abertas. Janaína Nascimento. Parabéns aí, Janaína. Você vai mandar o seu endereço para o meu e-mail, pdca@terra.com.br. Deixa eu voltar aqui a nossa transmissão. Leila, 9 horas em ponto, né, Leila? Que nós acordamos. Queria muito agradecer a sua participação. Sei que a sua agenda é complicadíssima,
mas agradeço muito a atenção que você teve conosco, principalmente com a nossa audiência, que tudo que a gente está fazendo aqui é para levar conhecimento às pessoas, principalmente da nossa audiência, e também às pessoas que replicam a gravação dessa live com a sua rede de relacionamento. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e depois, antes da gente se despedir, eu vou comentar quem vai ser a nossa convidada da próxima segunda-feira. Apesar da próxima segunda-feira ser imprensado em um feriado, mas nós vamos manter a nossa live aqui, porque não tem diferença de audiência quando a gente faz lives em feriado, véspera de feriado, e quando a gente faz no dia comum, como o dia de hoje. Então, por favor, Leila. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, foi uma delícia estar aqui trocando e com tanta participação, né, Haroldo? Coisa boa, Sim, as pessoas participando, perguntando, e me encontro assim à disposição, né, se as pessoas quiserem trocar comigo alguma informação, é um prazer estar trocando. Eu acho que a gente está num mundo, como eu falei, que não somos uma ilha, é muito importante a gente estar trocando informações, como eu costumo dizer, trocando figurinhas, né? Então, assim, parabéns pelo programa e muito sucesso sempre para você.